A direção nacional do PL acompanha os desdobramentos da ação que pede a cassação dos direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público Eleitoral deu parecer favorável à inelegibilidade. O caso será julgado pelo TSE. Mais detalhes agora com o repórter Carlos Alberto. Os desdobramentos da ação do PDT com pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro geram expectativas entre dirigentes nacionais do PL. Com base na ação, que foi provocada pelas críticas de Bolsonaro à lisura do sistema de votação eletrônica do Brasil, o Ministério Público Eleitoral recomendou ao TSE a suspensão dos direitos políticos do líder do PL. O pedido de inelegibilidade não atinge, porém, o então companheiro de chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Neto. Os dois foram denunciados por disseminação de suspeitas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Para o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Goné, quem deve ser punido pelos ilícitos eleitorais é o cabeça da chapa Bolsonaro e não o seu vice, porque a inelegibilidade está relacionada à responsabilidade pessoal de quem cometeu a irregularidade. Principal nome da oposição ao governo Lula, Jair Bolsonaro alimenta esperanças de simpatizantes de reconstruir os caminhos para, em 2026, concorrer ao Palácio do Planalto. Se o TSE considerá-lo, porém, inelegível, o PL buscará outra alternativa, enquanto uma boa parte da militância de direita poderá migrar para outra opção, que pode ser o atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, do Republicanos. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Preocupante, o PL acompanha essa questão aí do julgamento do presidente Bolsonaro com preocupação, porque sabe que a justiça eleitoral, apesar de tudo, ela é mais célere. E é bom que se diga, esse é apenas um dos casos, no caso aí dessa ação que foi dada entrada pelo PDT, que é o que está mais avançado na justiça eleitoral entre as ações que podem tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível, podendo ser julgado no TSE ainda neste semestre. E aí é que está a preocupação, porque são 7 membros, né, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é composto por 7 membros. Depois de que vem o parecer final, o ministro atual do TSE, que é o presidente, o Alexandre de Moraes, é quem decide colocar o caso, né, na pauta de votação. E aí vai começar então o processo. São 3 integrantes do Supremo Tribunal Federal, 3 do STJ e 2 juristas. Então, assim, 3 e 2, 5, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 juristas. Então, isso daí, claro, traz uma preocupação. E outra coisa, é bom que se diga, esse caso específico é aquele em relação ao que o presidente Bolsonaro fez quando ele reuniu embaixadores em julho do ano passado, embaixadores de vários, com representação diplomática aqui no Brasil, e passou para esses embaixadores dúvidas e informações que foram consideradas deturpadas de que o TSE não garantia a lisura das eleições, que as urnas poderiam ser adulteradas por hackers, por exemplo, e o TSE disse que nada disso se confirmou. Tudo isso era fake news e que houve abuso de poder político do então candidato à reeleição, o presidente Bolsonaro. Lógico, o PL acompanha isso com preocupação, porque se o presidente Bolsonaro for considerado inelegível, isso vai ser 8 anos sem ele poder se candidatar a cargo algum. E aí cresce, logicamente, nas opções o nome do atual governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, e quem sabe até da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que eu acho muito pouco provável que isso aconteça. O nome da Michele, claro, ela pode ser um bom nome, uma boa opção para disputar, por exemplo, a Câmara dos Deputados, mas já na presidência eu acho um tanto quanto difícil. Mas para o presidente Bolsonaro é uma notícia de fato preocupante. Se tem uma coisa boa aí, vamos dizer, nesse meio todo, é que com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que tem representação lá no TSE, então o Cássio Nunes é quem vai substituí-lo. Cássio Nunes é um nome que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Então isso pode dar um equilíbrio também nessa votação, Marcos.
Jornalista Beto Almeida caminhando aqui para o final do bate-papo político de hoje. Vamos falar sobre a revisão da vida toda, Beto. A revisão da vida toda tem mais um capítulo. O STF publica a decisão que garante que o benefício é legal e que a Justiça deve manter o julgamento das ações que pedem a revisão de aposentadorias e pensões do INSS. Jornalista Beto Almeida. Olha, Marcos, essa questão toda da revisão dessa aposentadoria, a gente acompanha porque, primeiro, aqui o Alerta Geral e o nosso programa especial sobre a aposentadoria de sábado tem uma audiência grande, mas a gente percebe o quanto que isso traz incômodo hoje para quem tem processos sendo julgados e principalmente na expectativa de ter o seu direito concedido em relação a essa aposentadoria da revisão da vida toda. É uma questão que o INSS luta na justiça porque não quer reconhecer, não quer pagar os direitos e principalmente porque diz que isso vai impactar na saúde financeira do Instituto. Mas quem tem direito tem e precisa principalmente recorrer e tá certo em recorrer à justiça, Marcos. Agora, só pra gente encerrar, tem dois assuntos ainda, tá? Bora. Vamos lá. Rapidinho. O PDT, ele realiza, o diretório do PDT aqui de Fortaleza, o municipal, faz uma convenção amanhã, sábado. Essa convenção, Marcos, é para exatamente homologar, confirmar o nome do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como o presidente efetivo do diretório municipal do partido aqui na capital. Por que isso? Porque hoje a comissão é provisória. Uma comissão provisória do diretório municipal do PDT na capital. Ou seja, algo que pode ser extinto, fechado a qualquer momento. Quando você faz uma convenção, formaliza a esses integrantes, aí não, a coisa muda de figura. Mas isso mostra claramente que politicamente há um fortalecimento do nome do ex-prefeito Roberto Cláudio, que passa sim a ser um nome que controla o partido aqui na capital e principalmente com uma tendência de manter o diferencial em relação ao PDT, por exemplo, na Assembleia Legislativa, ao entendimento de que o PDT teria que estar apoiando Eumano Freitas aqui na Assembleia. Roberto Cláudio tem um parecer completamente diferente, diz que ele defende que o partido faça uma oposição, mas uma oposição crítica. Uma outra expectativa em relação a esse encontro de amanhã do PDT é a presença do ex-presidenciável Ciro Gomes, que já está de volta ao Ceará, passou aí um mês em Boston e há uma expectativa do que se Ciro vai realmente falar, se vai dar uma entrevista à imprensa, vai fazer alguma avaliação sobre o governo Lula, há toda essa expectativa. Já o senador Cid Gomes, claro, foi convidado, mas ainda não confirmou presença nesse encontro. E a última parte agora, nossa, é lá. Vamos dar informação sobre chuvas, porque o Domingos Távora nos mandou aqui o boletim quentinho das últimas 24 horas. Iguatu, por exemplo, é onde houve a maior precipitação. Não foram grandes chuvas não, tá? Mas já choveu mais do que ontem, por exemplo. Mas desde ontem, né? A chuva vem reduzindo. Não. Exatamente. Mas, por exemplo, no Iguatu, o posto de Iguatu, 36 milímetros. Também ainda em Iguatu, no açude do governo, 25 milímetros. E olha, o terceiro maior registro também em Iguatu, só que no aeroporto, 24 milímetros. Depois disso, vem aqui para a região metropolitana, Itaitinga, 17 milímetros, e Paracuru, no posto de Paracuru, 13,2 milímetros. É isso, Marcos.